Quantos irmãos querem continuar ouvindo a palavra de Deus? Amém? No final nós temos batismo, o pastor Alex vai dirigir o batismo, mas as crianças podem ser liberadas, tá bom? Os pais podem conduzir lá para o Domingo Kids. Como eu estou fazendo uma coisa diferente, na hora da oferta você leva a sua criança, mas você pode conduzi-la lá enquanto nós compartilhamos aqui a palavra de Deus. Fique com a sua oferta, o seu dízimo também. No final nós vamos orar normalmente como fazemos sempre. Mas o que me ocorreu essa semana é o que está lá em Mateus capítulo 5 e versículo 23. Coloque por favor essa palavra na projeção, ou então abra na sua Bíblia, Mateus capítulo 5 e versículo 23. Também está na sua revista esse texto, e depois eu vou colocar o próprio texto aqui no Word, para que os nossos líderes compartilhem durante essa semana. Essa é a última semana do mês de janeiro. Quantos dizem amém? Você está vendo aí que os dias parecem que estão sendo abreviados, né? E na semana que vem, dia 2, não dia 2, porque dia 2 é formatura, eu vou começar uma nova série falando sobre a volta, o reino e a volta de Jesus. Alguém diz Maranata? Maranata, você sabe que significa ora vem Senhor Jesus. Só para aqueles que amam o Senhor, diga mais uma vez, Maranata. Vem Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que tem fome e sede, diga, vem. Então nós temos que aprender a dizer, vem Senhor Jesus. Mas alguns crentes nem sabem que o Senhor Jesus vai voltar. Ou eles acham que o Senhor Jesus vai voltar quando todas as nações conhecerem o Evangelho. Mal eles sabem que para o arrebatamento nós não temos nem dia nem hora. Pode ser agora mesmo, amém? Mas ele virá como ladrão da noite. Com relação ao arrebatamento não há nem dia e nem hora, mas com relação ao reino nós temos até os dias contados. Mas isso você vai ouvir, se o Senhor permitir, a partir do mês de fevereiro, que nós vamos começar uma série falando sobre os vencedores, amém? Vamos orar para receber a palavra do Senhor? Coloque a mão no seu coração e diga assim, Senhor Jesus, hoje eu quero revelação da Tua palavra, das Escrituras. Fala comigo, Senhor, acerca desse importante princípio da palavra de Deus. Pastor, qual é o princípio importante que você quer falar? Eu quero falar do altar. É muito comum no meio evangélico chamar esse lugar que nós estamos aqui de altar. E as pessoas gostam de se referir ao altar. Eu vou lá no altar, eu quero entregar a minha oferta no altar. O altar é que tem a palavra. Eu tenho uma pergunta para você. Nós temos altar no Novo Testamento? Sim ou não? Sim ou não? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Por isso é importante pregar a palavra, para tirar todas as dúvidas. Jesus está dizendo no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23. Eu quero falar sobre o altar. Você sabia que no céu tem um altar? Você sabia que no céu tem um templo? Tem um templo. Leia o livro de Apocalipse. Você vai ver que no céu tem muitas coisas que você nem sequer talvez imaginava. Mas tem um altar no Velho Testamento, tem altar no Novo Testamento e tem altar no céu. Então o altar é uma coisa de fato sagrada, mas não está aqui. Você não está olhando para o altar. Mas Jesus falou o seguinte em Mateus 5, 23. Se pois ao trazeres ao altar, diga ao altar, a sua oferta, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com o teu irmão, então voltando, faz a tua oferta. É parecido com o que eu fiz aqui hoje, eu interrompi a sua oferta, mais ou menos assim. Você já estava preparado para trazer a oferta, você já sabe da liturgia do culto, e deve ter mesmo, porque senão vira um caos, ninguém sabe o momento, né, das coisas. Mas na hora que você estava trazendo a oferta, no nosso caso aqui, para o gasofilácio,
eu interrompi você. Mas eu interrompi de propósito, para que você compreenda que existem princípios na palavra de Deus que devem ser lembrados e relembrados constantemente. E hoje eu queria lembrar você de um princípio. Eu queria lembrar você do princípio da oferta e do altar. Diga, a oferta e o altar. Você sabia que hoje você já trouxe uma oferta ao altar? Qual seria, pastor? Você mesmo. Você saiu da sua casa com uma oferta em sacrifício vivo, lá de Romanos, capítulo 12. Sacrifício vivo, agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Você saiu planejado de casa para adorar ao Senhor. Quantos dizem amém? Oferta? Oferta. No altar, qual altar? Não é o altar aqui físico, mas é fato, preste atenção, que agora, enquanto nos reunimos aqui nesse lugar, tem um altar espiritual erigido aqui. Tem um altar espiritual erigido aqui, porque esse lugar de comum, no momento que a igreja se reúne, ele se torna, fala comigo, separado. Separado do grego santo. Por isso, fazer algumas coisas no ambiente santo é pecado. Não é no prédio da igreja, é quando a igreja se reúne. Você já viu o apóstolo Paulo falar que se tomar a ceia indevidamente, indignamente, ele se torna réu do corpo e do sangue de Cristo? E não é esse o motivo que tem muitos que dormem, ou seja, morrem, fracos e doentes. Você acha que ele estava fazendo isso em qual ambiente? Na casa dele? Não, ele estava fazendo no ambiente da igreja. Pastor, mas se fizer lá na casa? Paulo trata dessas coisas. Então eu quero caminhar com você aqui na palavra de Deus. E aí eu quero pedir que algum dos irmãos me ajude aqui na temperatura do ar-condicionado, que eu estou vendo algumas irmãs com frio, aleluia. Isso é muito bom, aleluia. Eu falei para você que essa é algo glorioso. O obreiro vai me ajudar lá, obrigado. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus é o meu texto base hoje e faz parte da minha meditação, do meu devocional. Eu recomendo que você leia a Bíblia todos os anos. E nós temos aí na revista um ano bíblico que você pode seguir. E não é muita coisa. Você fala, pastor, mas a Bíblia é um livro enorme. Se você ler 2 capítulos do Velho Testamento, 1 capítulo do Novo Testamento e um salmo, você vai ler a Bíblia o ano todo. Aliás, durante o ano, você vai ter lido toda a Bíblia. Então nós estamos num tempo muito precioso como igreja. É a reta final, diga reta final, desse mês de janeiro. Esse mês de janeiro é a primícia. Fala comigo, a primícia. Eu já te ensinei, mas eu vou te ensinar de novo. Capítulo 11 de Romanos e versículo 16. 11 e 16 de Romanos. Diz assim: e se forem santas as primícias da massa, será também toda a sua totalidade. Ou seja, esse valor, esse princípio espiritual da primícia, ele pode ser aplicado na sua casa, ele pode ser aplicado no seu trabalho, ele pode ser aplicado na vida da igreja. Que dia que nós fazemos o culto ao Senhor? Muito bem, domingo. Domingo é a... Muito bem. Você acha que tem alguma relação entre o domingo e o culto ao Senhor? Claro que tem. Por que o culto não é feito terça-feira, quarta-feira, quinta-feira? Pastor, podemos ter outros cultos? Devemos. Eu mesmo converti o culto todo dia. Mas tem diferença entre o primeiro. Porque na Bíblia, o primeiro sempre é de Deus. Lembra da praga dos primogênitos? Que foi a última. Qual que era essa última praga? Era que Deus reservou para ele o primeiro. Então, lembra de Levítico? Não dá para eu aqui realmente passar por toda a Bíblia com você, só estou te lembrando de coisas. Havia uma regra em Levítico. Qual que era a regra? O primogênito de toda a criação, seja cabra, ovelha, bode, boi, era de quem? Muito bem. Por quê? Porque a primícia, diga a primícia, é um princípio espiritual. Fala para o irmão que está do seu lado, repete para ele, fala: a primícia é um princípio espiritual.
Então, como que você deveria começar o seu dia? Fala para mim. Orando, adorando a Deus, fazendo algo relacionado ao altar. Seja falar um versículo, seja levantar e dar um glória a Deus, seja abrir os olhos e falar: esse é o dia que o Senhor fez para me abençoar. Pronto, você deu a primícia para o Senhor. Significa que o seu coração, a sua mente, o seu espírito estão voltados para quem? Fala, para Deus. Vai comigo agora para Romanos capítulo 11 e versículo 16. Pastor, mas eu achei que a primícia era uma coisa do Velho Testamento. Deixa eu te ensinar, como o pastor Luiz acabou de ensinar. Quando uma coisa é eterna, não é do velho nem do novo, é eterno. Não tem velho nem novo. O que é eterno não é velho nem novo. Ele transcende o tempo. Esse valor espiritual que eu estou te ensinando, que é a primícia, transcende Velho ou Novo Testamento. Está em ambos e ele é para os dias atuais. Sabe qual que é a vantagem desse princípio que eu estou te ensinando? Você pode experimentar. Faz o teste. Desde os dias de Malaquias, que está no Velho Testamento, o profeta diz: me prova. Olha que coisa boa que é a nossa religião. Você pode testá-la, você pode experimentá-la, para ver se de fato o que nós estamos ensinando funciona. E eu falo para você, Deus não te tem por incrédulo, ou não vai ficar nervoso ou bravo com você se você fizer o teste. Então eu te desafio, está começando o ano, faz o teste. Pastor, qual o teste? Comece o seu dia dando a primícia para o Senhor. Começa o mês dando a primícia para o Senhor. Por isso nós somos dizimistas. Quem diz amém? Amém? Faz o teste e depois você avalia se aquilo que o Senhor falou nas Escrituras de fato é verdade. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? E se forem santas as primícias da massa, diz Romanos 11:16, igualmente será a sua totalidade. E significa que a primeira hora do dia você entregou para o Senhor. Se esse princípio de Romanos for verdadeiro, todo o seu dia está santificado. Se esse princípio de Romanos for verdadeiro, e se ele vale para outra coisa a não ser dinheiro, então vale para o seu mês, vale para o seu ano, vale para o seu dia. Quem está compreendendo? Vale para a criação dos seus filhos. Por isso ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ou seja, os primeiros meses. Lembra que domingo passado teve consagração aqui? Como é que é o nome daquilo? Fala, primícia. O que os pais estão fazendo? Eles estão dizendo, olha, os primeiros meses, os primeiros dias são do Senhor. Pode fazer isso lá na maternidade se ele quiser. Em Israel era feito no 7º dia. Então a criança era consagrada, ela era apresentada. Então, olha esses valores espirituais. Você tem lá o batismo católico, a criança é levada para batizar logo nos primeiros dias. Por quê? Mesmo valor da primícia. Quem afirmou isso foi o apóstolo da graça. Então o apóstolo Paulo ensinou um princípio espiritual, mas não somente ele, o próprio Senhor Jesus. Voltemos para Mateus capítulo 5 e versículo 23. Você sabe que contexto Jesus está falando isso aqui sobre a oferta e o altar? Diga comigo, a oferta e o altar. Ele está falando no sermão mais importante do ministério dele. Capítulo 5 até o capítulo 8 é chamado Sermão do Monte. Como é que é o nome do sermão? Sermão do Monte. E no meio do discurso mais importante de Jesus, ele fala sobre duas coisas. Fala o altar e a oferta. O que me impressionou é o seguinte: o lugar de entregar a oferta é no altar. Resta saber hoje que altar é esse. Porque você não tem, os judeus não têm mais aquele altar que Jesus estava se referindo. Aquele altar era o altar do templo. O templo foi destruído. Se você vê aquelas fotos de Jerusalém, tem lá o Muro das Lamentações. É uma das paredes originais da base do templo. O resto foi destruído. O que tem lá hoje, lá em cima,
na esplanada do templo é uma mesquita. Mas nós cremos, e aí eu vou ensinar para você, quando falar sobre os vencedores, que esse templo vai ser reconstruído. Mas Jesus falou no seu sermão mais importante. Então os irmãos acham que esse assunto é importante? Quem acha, diga amém. Você considera que a oferta é algo espiritual ou é natural? Vamos considerar. Eu falei que você hoje já deu uma oferta ao Senhor, a sua própria vinda aqui para adorar, amém? Você acha que isso é espiritual? Tem certeza? Faz diferença vir ao culto ou não? Ou você acha que nós podemos ter essa mesma vida cristã lá na nossa casa, na internet, culto aí filmado ao vivo, e aí você está lá tranquilo na sua casa? Não seria muito mais prático? Convenhamos, não seria muito mais funcional, né? Você não tem que deslocar da sua casa, você não corre nenhum tipo de risco. Por que você não faz isso? Vou te falar por que você não faz. Porque você considera que essa reunião aqui é uma reunião espiritual. Coisas espirituais são transferidas para você durante essa reunião. Não somente aqui, também onde 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor, ali ele se faz presente. A célula também é uma igreja nas casas. Mas por que a célula? Pastor, por que não frequentamos só a célula? Porque a célula é uma das asas dessa celebração. Então, sabe o que diz o apóstolo Paulo lá em Atos, capítulo 20, versículo 20? Não deixei de vos anunciar publicamente e de casa em... Essa reunião pública, mas aquela é a reunião lá na sua casa. Quem está entendendo? Sabe qual é a maneira de edificar você? Com as 2 reuniões. Aqui você ouve. Aqui não é o lugar de você falar, levantar, interromper o pregador. Não. Aqui é o lugar de ouvir. E Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo... Então o que você está recebendo aqui hoje? Fala fé. Você não recebe lá na sua casa sozinho. Mesmo que você esteja ouvindo um pregador virtual. Porque senão não estaria no livro de Hebreus a exortação do apóstolo dizendo: recomende aos irmãos que não deixem de... Muito bem. Você crê que há poder em congregar? Porque a oferta deve ser entregue aonde? Fala, no altar. Então tem um altar aqui hoje. Esse lugar se torna espiritual quando nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus. Quando membros do corpo de Cristo se reúnem no nome dele, a promessa que ele mesmo fez é que ali ele se faz presente. E quando ele está presente, cura acontece, libertação acontece, batismo acontece, salvação acontece. Aleluia! Então, você está convencido que a oferta é espiritual? Diga, a oferta é espiritual. Vamos considerar um outro ponto. A primeira oferta que foi feita na Bíblia está em qual livro? Gênesis, capítulo 4. Foi a oferta de quem? Muito bem, Caim e Abel. Esse texto é um texto maravilhoso, né? Quando eu era recém-convertido, todo recém-convertido tem dificuldade com ele. Porque ele não consegue compreender por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Sabe por quê? Eu vou te contar por quê. Porque existe uma maneira de fazer a oferta. Se a oferta fosse só oferta, Elbert, por que ele não aceitaria as 2? Tudo é oferta. Alguém pode dizer, tudo é dinheiro. Tanto faz, pastor. Que bobagem, tudo é dinheiro. Quem disse que oferta é só dinheiro? Tem oferta que Deus não aceita. Está escrito no capítulo 4 de Gênesis. Levou-se a oferta. Ele falou, não quero. Não aceito. Se a oferta for só oferta, algo que você faz aqui no culto, pega aí ou o seu débito, ou a sua nota em espécie e coloca. Se é só isso, por que Deus aceitaria de um e recusaria de outro? Existe uma maneira de fazê-la. Quem está comigo? Quem está entendendo a pregação? Você acha que a maneira mudou? Ou Deus mudou? Não, Deus agora não importa com nada, tanto faz, pode trazer o que você quiser. Será que tem hoje gente que traz oferta
e Deus não aceita? Tem, eu estou te provando em Mateus capítulo 5, versículo 23. Essa oferta, dona Elisete, que o sujeito veio trazer, mas ele não resolveu algo lá para trás, o Senhor Jesus falou: não traz essa oferta. Não traz essa oferta, porque a oferta não resolve tudo na sua vida. Perdão, irmão. Desculpa, você é visitante. Estou acostumado assim fazer com as ovelhas, elas estão acostumadas comigo. A oferta não resolve, só se for em algumas igrejas. Aqui na Videira não resolve tudo. Esses dias me ligou um irmão de uma outra cidade: pastor, qual é a conta da Videira? Eu falei: para quê? Eu quero devolver o meu dízimo. Eu falei: não, você não vai devolver dízimo aqui não, você não é membro da igreja. Não, pastor, mas eu recebo muito de todas as coisas que eu vejo na Videira e eu acompanho vocês. Eu falei: não, senhor, eu quero saber o nome do seu pastor, aonde você congrega. Está lá, está pendurado até hoje. Não passei e não vou passar. Eu falei: o que você está querendo? Não, eu quero abençoar o ministério. Então vem aqui domingo. Ele é de outra cidade, cidade de Ubá. Eu falei: então vem aqui domingo, nós vamos conversar. Por quê? Porque oferta não resolve todas as coisas na sua vida. Quem diz amém? Eu estou te provando que o Deus de Caim e Abel continua o mesmo de Mateus 5, 23. Ele continua não aceitando algumas ofertas. Você está impressionado, né? Mas é verdade, é o que está lá. Se pois ao trazeres a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, para! Não traz essa oferta. Eu não vou aceitar, porque você não vai resolver uma coisa dando outra. Se tem que dar perdão, você tem que liberar perdão, né? Não vou trazer uma oferta lá para a igreja que Deus vai me perdoar. Olha, você já está perdoado. Quantos dizem amém? Trazer a oferta nesse caso não resolve. É exatamente o que Jesus falou aqui. Você está magoado com o irmão, né? Você quebrou o pau lá com a sogra e etc. E aí agora você quer trazer uma oferta aqui pensando nisso. Se você está pensando que isso vai resolver os problemas, eu ainda vou chegar lá. É o meu último ponto da pregação. Mas eu estou me antecipando. Não vai resolver. O Deus de Gênesis capítulo 4 é o mesmo Deus de Mateus capítulo 5. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Com isso eu quero te abençoar. Então vamos mais um pouquinho para a palavra de Deus. Então, você acha, alguém aqui está convencido que a oferta é espiritual? Diga: a oferta é completamente espiritual. Porque existe um livro escrito na sua Bíblia chamado Levítico. Levítico são as leis de como fazer culto. Continua aí na sua Bíblia. Não é para você hoje mais não, mas está na Bíblia, palavra de Deus. Ora, se o Deus de Levítico, de Gênesis capítulo 4, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, eu queria só pôr não é pedrinha no seu sapato não, uma luz para te trazer a revelação. Nem tudo que você traz ao tal altar é aceito. Então você precisa aprender o que Deus realmente quer, o que Deus realmente aceita. Diga: a oferta é no altar. Fala para o irmão que está do seu lado, fala para ele: a oferta é no altar, irmão. O que eu quero fazer? Pastor, então a oferta é algo espiritual. O tema oferta e dízimo, como disse o pastor Luiz, está em toda a escritura. A oferta começou antes, lá em Gênesis 4. O dízimo começou lá em Gênesis 14, com Abraão. Mas ele termina onde? Lá em Apocalipse. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo vai entregar a Deus e Pai o reino. Ele recebeu e ele vai entregar o reino, chamado milênio, 1000 anos. Ele vai devolver como oferta ao Senhor. Então, ele começou a oferta, porque ele mesmo se entregou por nós. A Escritura diz: antes da fundação do mundo. Então, não é você primeiro que dá, é sempre ele primeiro que nos dá. E aí, a nossa atitude de devolver dízimos e ofertas é só uma expressão de gratidão. Alguém diz amém? Então não faça do momento de oferta, seja da sua pessoa física aqui no culto. Eu não fico brigando com o irmão que eu estou pregando aqui, ele está no celular, ele está não sei aonde, porque a oferta é individual. Para mim não vai mudar nada,
muda para o ofertante. Para quem recebia a oferta, ele fazia a avaliação. Mas para quem de fato era abençoado, é Deus que é abençoado com a oferta? Não, é o ofertante. Quando você vai a uma reunião espiritual, vá realmente para receber. Não permita que preocupações tirem você daqui desse lugar. Lembra de Mateus capítulo 13, da parábola do semeador? O que a Escritura diz que as aves faziam com a palavra? Roubavam. As aves hoje da palavra têm outros nomes, talvez de redes sociais, de aparelhinhos aí, eu não me importo, mas elas continuam passando e roubando a palavra. Às vezes você está aqui, mas sua cabeça não está aqui não, está em outro lugar. O que é isso? São as aves lá de Mateus 13, passando e roubando a palavra. Que é 1 hora durante um dia na semana, mas é poderosa para mudar toda a sua vida. Não deixe as aves roubarem, não deixe as aves, inclusive algumas dessas redes sociais tem até símbolo de ave, né? Então, preste atenção, é o espiritual, esse momento aqui é uma oferta e é espiritual. Não faça do momento de entregar a sua oferta, que é você mesmo, o seu coração, algo religioso. Não permita que seja mecânico. Você vê que os dizimistas vêm à frente, os ofertantes se levantam, a oração envolvida no altar. A oferta que Jesus falou de Mateus 5 era entregue aonde? Fala, no altar. Altar é sempre algo religioso, sempre ligado à religião. Mas antes de falar disso, eu quero no primeiro ponto com você, dizer acerca do que Jesus diz. Volta comigo em 5,23 de Mateus. 5,23 de Mateus. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão, teu inimigo, alô, videira, teu inimigo, o seu desconhecido. Então, peraí, isso aqui aplica ao ímpio, que é a cobra que vai lá para acabar com o seu negócio, para destruir, para falar mal de você? Não, Roberto, você está falando do seu irmão, crente, exatamente, da igreja. Problemas que nós temos aqui entre essas cadeiras aqui, ou fora dessas cadeiras, a Crentolândia. Você está trazendo a sua oferta ao altar, e aí você fala, ai meu Deus, tem aquele irmão que eu odeio. Ai meu Deus, não posso falar que eu odeio, mas você está odiando. E agora o que eu faço? Fala para o irmão que está do seu lado, vida resolvida, irmão. Pode falar para ele, é hoje, aleluia. Se for marido e mulher, é isso mesmo, é hoje que nós vamos resolver, aleluia. É, glória a Deus, né? Aleluia, vai recebendo mesmo a palavra. Primeiro ponto que eu quero falar com você, é opcional. Capítulo 5 de Mateus 23, de Mateus, capítulo 5, versículo 23. Se, pois, a primeira coisa que Jesus fala é que desde os dias de Gênesis, lá em Gênesis 4, depois de Gênesis 14 com dízimo, é uma escolha pessoal, individual. Se, pois, ao trazeres ao altar a sua oferta, nós não envelopamos você naquela porta ali quando você entrou, não. Tem visitante aqui, você recebeu lá na porta o envelope, irmão? Não. Por quê? Nós não fazemos isso não, porque é se você quiser ofertar. Você viu o pastor Luiz falando, né? Eu amo a palavra na boca aí do nosso pastor, porque ela é sempre uma palavra da nova aliança. Ele falou, se você não quiser dizimar, não dizime. Por quê? E eu falo para você mais ainda, não congregue em lugares que o seu dízimo, a sua oferta é obrigatório. Não fique lá, porque tem outros interesses envolvidos aí. Ah pastor, mas aqui na videira só pode liderar se for dizimista. Não, é outra coisa. É uma questão de coerência. Como é que eu coloco alguém sobre a sua vida, que tem autoridade sobre a sua vida, mas não cumpre a palavra de Deus? Não posso. Aí é irresponsabilidade, não é verdade? Ele precisa estar habilitado para poder ministrar sobre as famílias. Quem está comigo? Vou falar para você daqui a pouco sobre isso, chama coerência. Agora, é opcional, não é compulsório. Jesus disse se, isso indica uma opção. Fala comigo, uma opção. Por quê? Ei, quantos pais de família nós temos aqui? Levanta a sua mão. Vem cá, você vai entender a ilustração. Tem coisas que você não pede lá na sua casa, mas você espera, não espera? É igual Jesus. Jesus não obrigou. Você vai ver, alguns religiosos querem nos confrontar e eles dizem assim,
O dízimo não está no Novo Testamento. Não, ele está muito antes. Aí ele fala, é do velho. Não, você errou feio. Está muito antes do velho. Ele está antes do velho, ele foi confirmado no velho, ele passou pelo novo, em Mateus 23, 23. Jesus só confirmou. E aí ele continua, porque ele é um princípio eterno. Agora, todo mundo que fala isso não é para ser generoso, é para ser avarento. Não é porque ele quer devolver mais, é porque ele quer devolver menos. Porque os que são generosos, eles falam, o quê? Vê se eu vou ser dizimista. Não, isso aí é a porta de entrada. Isso aí é o ponto de partida. Porque os fariseus faziam muito mais. E Jesus falou o seguinte: se a sua justiça não exceder, fala exceder, e muito, os fariseus não entrarás, aonde? Fala comigo, no reino. Não é de salvação não, é no reino de Deus. Então Jesus que falou, lá em Mateus 23, 23, ele fala assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entre e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Preste atenção agora. Devis, porém, fazer estas coisas, diga, estas coisas, sem omitir aquelas. É um trocadilho. Jesus está dizendo, você deve fazer estas coisas. Quais coisas? Tem algum professor de português aqui? Aquelas que estão imediatamente ligadas a essa frase. A justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, sem omitir aquelas. Quais aquelas? O dízimo da hortelã, do entre e do cominho. É o dízimo. Está compreendido ou não? Simples assim. Então, se alguém quer uma confirmação de Jesus, está aí a tal confirmação. Então, eu quero dizer para os irmãos que é opcional. Fala comigo, a oferta. Fala para ele, fala para mim, o dízimo é opcional. Então, o Senhor Jesus espera que você faça. Como pai de 3 filhos, eu não obrigo. Está aqui minhas 2 filhas. O Vitor está ministrando hoje lá em Pompéu, por isso que ele não está aqui. Então está aqui minhas 2 filhas, a Débora e a Duda. Então, eu não obrigo, fala assim, Débora, falarás para o teu pai todos os dias, eu te amo. 3 vezes ao dia falarás, ao levantar, ao almoçar e ao dormir. Eu estabeleci uma regra lá em casa, é a lei dos Freitas, lá de casa. Aí eu falo isso para ela, é ridículo isso, né? Mas vem cá, os pais, eu espero ouvir isso. Quantos pais esperam ouvir isso? Mas você não pede, porque você é da natureza divina, você é da nobreza. Deus é nobre, Ele não fica mendigando o dízimo para você, porque não precisa, mas Ele está de olho, Ele espera que você traga. Porque é igual um pai quando ouve da sua filha ou do seu filho, eu te amo. Não é verdade? Está entendendo a ilustração? Você que é marido, você que é esposa, você não fica mendigando o amor, você não fica mendigando palavras de afirmação. Mas quantas irmãs esperam ouvir isso do seu marido? Diga amém. Só essas. As outras já ouvem, né? Aleluia. Não espera. Os maridos viderianos aqui falam isso todos os dias, várias vezes ao dia, eu tenho certeza. Aleluia. Então, Deus tem uma santa expectativa a seu respeito. Ele fala, eu tenho certeza que o Azemar é da estirpe de Cristo. Ele é a semelhança de Cristo. Cristo é generoso. Conta-se uma história que o general grego, né, Alexandre, um dos generais de Alexandre, estava passando assim a comitiva dele. Na verdade, era o imperador próprio. Quem falou foi um dos generais. Passou um mendigo. E ele, o mendigo pedindo esmola, ele jogou o imperador uma moeda de ouro para o mendigo. Um dos generais falou, majestade, mas você acabou de dar para ele, né, muito dinheiro. Para que o senhor fez isso? Aí Alexandre o Grande, imperador grego, respondeu, eu não fiz por causa dele, eu fiz por causa de mim, porque eu sou generoso. A oferta não mede a Deus, ela mede você. Porque para Deus é irrelevante. Nunca precisou e não precisará
porque Ele é o Todo-Poderoso. Ah, pastor, mas a igreja precisa. Você está equivocado. Antes que eu e você existíssemos, ela já estava aqui. Tem 2000 anos de igreja. Nunca acabou, com crise nenhuma, com problema nenhum, com peste bubônica nenhuma, com guerra nenhuma, com tragédia nenhuma, porque ela é um ente eterno. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei, está no singular. Quem que edifica? Cristo. Você está aqui junto comigo de ajudante, e vai ganhar um galardão ainda por ajudar. Abençoados aqueles que abençoam o corpo de Cristo. Para esse culto acontecer aqui, você não tem ideia de quantos irmãos voluntários trabalham neles. Nenhum deles está trabalhando voluntariamente porque espera receber da igreja algum tipo de ajuda financeira. Eles só estão aqui porque já tem revelação que a igreja é o corpo de Cristo. E ao fazer para o corpo de Cristo, estão fazendo para o próprio Senhor. Quem tem essa revelação? Diga amém. Então a primeira coisa que eu quero te falar é que Deus não vai pedir para você. Ele espera a sua presença no culto de domingo. Assim como nós pastores esperamos, e a prova que nós esperamos é que quando você não vem, nós vamos te procurar. O que aconteceu? O irmão não veio. O que aconteceu? Que o irmão não foi na célula. Aí o diabo vem na sua cabeça dizendo, é uma cobrança. Não é cobrança não. É um zelo santo pela sua pessoa que é importantíssimo para Deus. Por isso que a reunião é espiritual. E tudo que é feito na reunião, seja na célula ou aqui na celebração, também é espiritual. Agora, quem nos deu o exemplo? Ah, o pastor deu exemplo. Não, quem deu exemplo foi o próprio Deus. Quem primeiro ofertou foi algum homem? Não. Filipenses capítulo 4 e versículo 17. Eu vou te contar quem ganha nessa história de ofertar. É você. É você. Porque o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4,17 que quando você oferta o seu tempo, a sua presença, quando você oferta a sua preocupação para com o corpo de Cristo, as ovelhas, vendo a Mônica aqui, as ovelhinhas do Senhor, é do Senhor que você recebe o galardão. Olha o que Filipenses diz. Por que nós devemos estar presentes na reunião? Por que nós devemos ofertar e dizimar? Porque aumenta o nosso crédito. Diga, aumenta o meu crédito. E quem fala não sou eu, quem fala é o apóstolo. Capítulo 4, versículo 17 de Filipenses. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa ao pastor, aqui no caso Paulo, é o fruto que aumente o vosso. Que interessante. Será que participar de uma reunião está sendo contabilizado então nos céus? Parece que sim. Será que dá uma contribuição no gasofilácio? Será que dá uma contribuição na obra de Deus? Está sendo contabilizado no céu? Parece que lá tem um sistema de crédito e débito. Mas o débito já foi todo pago, diga aleluia. Por isso que o apóstolo não menciona o débito, ele só menciona o crédito. Ele só está interessado no seu crédito, porque o débito alguém já pagou para você. Mas o crédito ele não pode dar a você. Lembra de 2 discípulos que perguntaram para o Senhor: Senhor, nós queremos no teu reino nos sentar à tua direita e à tua esquerda. Mateus 20, 20. O que o Senhor falou? Com relação a isso não posso fazer nada. Está reservado para aquele a quem meu Pai reservar. Ou seja, isso é com você. Crédito é com você. Mas Deus te deu graça para aumentar o seu crédito. Você está aqui hoje. Ele te deu saúde, está te dando graça, está te dando revelação para você compreender a palavra e falar: eu vou aumentar o meu crédito perante os céus e a terra. Vou te mostrar que funciona nos 2 níveis. Funciona no céu, mas funciona na terra também. Então, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 17, diz que acontece alguma coisa espiritual quando você está presente na reunião, quando você oferta. Aumenta o crédito. Esse crédito é gerado na terra e nos céus. Pastor, o que é gerado na terra? Na terra ele produz um testemunho. Um testemunho. Quando nós chamamos aqui os dizimistas na frente, eu espero que o seu líder esteja aqui, para que ele tenha testemunho para dar ao seu respeito. Eu espero que pais de família estejam aqui, para que os filhos possam ver e lembrar: o meu pai fazia isso na igreja.
deve ser uma coisa muito importante. Eu espero que as ovelhas vejam aqui a liderança, os pastores, os obreiros, e cada um aumente o crédito. Quem está entendendo a pregação? Então, nós produzimos isso, coerência. Eu vou te mostrar que funciona na terra e nos céus. Atos capítulo 4 e capítulo 10 e versículo 4, perdão. Tem a história de Cornélio. Cornélio, capítulo 4, Atos capítulo 4, capítulo 10, perdão, versículo 4. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: é o Senhor? O anjo lhe diz, olha só o que o anjo vai falar agora. Vê se esse negócio não é verdadeiro, não gera testemunho na terra e no céu. As tuas orações e as tuas esmolas, fala comigo, subiram. Eu achava que era só oração que subia, mas você há de convir comigo que as esmolas também sobem. Então, lembra toda vez que você for ofertar, eu estou fazendo algo espiritual. Lembra toda vez que der um cansaço no seu corpo, você fala, hoje eu não vou na célula, você vai lembrar da pregação. A oferta é no altar. E nesse caso, o altar é lá na célula. Naquele dia, é para lá que você deve ir. A oferta não é entregue em qualquer lugar. Não deu, você pode dar oferta para quem você quiser. Mas tem um lugar dela ser devolvida, pastor Amós. É no altar. Jesus falou, devolva no altar. O apóstolo falou, eu estou interessado é que aumente o seu crédito. O débito já está pago, diga aleluia. Mas o seu crédito pode ser ampliado. Quantos querem crédito ampliado aqui? Diga, na terra e no céu. Porque você sabe que tem hora que nós precisamos usá-lo. Eu amo as pessoas, né, que não têm revelação. Meu pai sempre fala isso mesmo. Meu filho, ora aí para mim que parece que Deus te ouve mais. Eu falei, o senhor está certinho. Com relação a ele, está certinho mesmo. Aí eu falei, tá bom, o que o senhor quer que eu interceda? As pessoas têm essa noção que você é alguém que tem intimidade com Deus. Não diminua isso não. Por que você está diminuindo? Isso é verdade. Você tem intimidade com Deus mesmo, mais do que a maioria. Mas você não é sacerdote no lugar de ninguém. Quantos estão entendendo? Você não é intermediário no lugar de ninguém. Mas que você tem mais intimidade do que muita gente, isso é verdade. Por que diminuir aquilo que Cristo te deu? Diga aleluia. Então, Cornélio está dizendo aqui, na verdade o anjo falou para ele, as tuas orações e as tuas esmolas subiram, fala comigo, para a memória. Memória é testemunho, não é? Memória é algo que fica registrado. Então, eu quero aqui falar com você, é opcional. Deus não vai te cobrar, nenhum pastor está autorizado a vir aqui a esse púlpito também te cobrar. Não é essa a nossa vertente, mas eu também preciso te dizer, é isso que nós estamos esperando de você. Uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, mas onde cada membro também faz a justa cooperação de cada parte, produzindo a edificação do corpo em amor. Mas você não respondeu a minha pergunta, aonde que está o altar hoje? Fala para mim, igreja, onde que está o altar hoje? Você está em dúvida, né? Fala para mim, aonde é que está o altar hoje? O altar do Velho Testamento é fácil você saber, estava no templo, ele foi destruído. Por isso os judeus não fazem mais sacrifício de animais, porque o sacrifício era onde? No altar. O altar cessou. Por isso que eles não vão lá matar mais, né, a ovelha, o bode. Quando é que será retomado o sacrifício? Quando o templo for edificado. Ok, o altar está paralisado, as ofertas cessaram. Mas e aí? Aonde é o altar hoje? O altar é você? Então nós deveríamos dar oferta para você. Se o altar é você, não é você que deveria trazer a oferta, você deveria recebê-la. O altar não é você, porque você não é lugar de colocar o sacrifício. Já foi feito o sacrifício. Você é membro do corpo de Cristo. O altar não é você. Você não recebe oferendas, você não recebe. Tem um lugar que é o altar. Eu quero saber de você, aonde que é o altar? O altar sempre é para Deus, não é?
aquilo que colocavam no altar era para ser consumido, se era no altar de holocausto, em holocausto para Deus. Era colocado no templo. O templo é símbolo do quê? Muito bem, o templo é símbolo do quê? Fala da igreja. Então, qual é o altar hoje? Fala, a igreja. É por isso que você traz a oferta para cá. É por isso que você não cultua. Se o altar fosse você, por que você não fica sozinho lá na sua casa? Porque o altar não é você. Você pode até edificar-se a nível pessoal, mas há coisas que só acontecem a nível coletivo. Porque você é membro do corpo de Cristo, mas você sozinho não é igreja. Está compreendendo? Então, o templo, a tenda, o tabernáculo sempre foram símbolos do quê? Da igreja. Sempre foram símbolos da igreja. O tabernáculo de Moisés era símbolo da igreja. Lá é que era feito o sacrifício. Depois, nós temos aí o tabernáculo de Davi, símbolo da igreja, que tinha adoração. O templo de Salomão. Mas e hoje? Que não temos nem a tenda, nem o tabernáculo e nem o templo. Nós temos a igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso é importante você saber onde é o tal altar, porque senão você dá dízimo para evangelista. Está errado. Você não devolve o seu dízimo em qualquer lugar. Aonde que deveria ser entregue a oferta do Velho Testamento? Em qualquer lugar? Não, tinha um lugar específico. Hoje, aonde que deve ser entregue a sua oferta, o seu dízimo? Aonde você é alimentado. Por que eu não aceitei o dízimo do rapaz, lá da cidade de Ubá? Porque não sou eu que dou comida para ele. Isso é um teste espiritual. Quem está me vendo é só o Senhor. Porque eu sou sacerdote. Todos não, mas muitos dos sacerdotes no Velho Testamento se corromperam por aí e continuam se corrompendo hoje. Então, eu percebo muito bem quando os olhos do Senhor são postos sobre a minha vida. Eu estou ensinando para você aqui um princípio. Você cuida do corpo que te sustenta. O apóstolo Paulo é que faz isso. Quer ver? Vamos terminar aqui com a palavra de Deus. Vamos avançar um pouquinho mais. Olha o que diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz aqui, capítulo 4 do livro de Efésios, em versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Diga, Cristo é a cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Capítulo 4 de Efésios, versículo 15. Segundo a justa cooperação de cada parte, diga, cada parte, efetua o seu próprio aumento em amor, para a edificação de si mesmo em amor. E o texto que eu quero finalizar é Efésios capítulo 5 e versículo 29. Podemos chamar aqui a nossa equipe de louvor? Porque olha o que diz o apóstolo Paulo, 5 de Efésios e 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo, olha o tempo verbal, também Cristo faz. Eu amo a palavra de Deus, né? Como também Cristo, diga comigo, faz. Ele faz com a igreja. Por isso o privilégio é seu. Ele não está ganhando nada com isso. Ele já faz. Ele já cuida aqui da igreja. Quantos têm visto Cristo cuidando de nós? Você vê Cristo cuidando da igreja? É muito cuidado, gente. É cuidado que não dá nem para explicar. É muita graça de Deus sendo derramada. É mais ou menos como alguém que ama muito uma pessoa, mas nunca ele vai falar para essa pessoa, fala que me ama, agradece pelo que eu te fiz. Não. Mas eu tenho certeza que é isso que ele está esperando ouvir. Ele está esperando ouvir de você. Ele está esperando ouvir de mim. Ele está esperando ouvir de cada crente que é um sacerdote. O que eu estou pregando aqui para você se aplica lá no seu casamento, se aplica lá na sua empresa. A oferta no altar. Esse lugar aqui, ele não é o altar.
Mas para você vir aqui cultuar a Deus, aí ele se torna um altar. Por isso nós temos dezenas de sacerdotes preparando para que quando você chegar aqui, o altar está pronto para receber sua oferta. Eu tenho consciência que quando uma família vem congregar, é uma oferta que está sendo colocada sob a minha responsabilidade. Quando uma família vai congregar numa igreja, está dizendo assim: olha, pastor, eu estou confiando em você, eu estou confiando no seu ensino, na sua palavra. Os meus filhos vão crescer nessa igreja. É esse lugar que eu escolhi para ser a extensão da minha casa. Não é assim que está escrito na visão? Cada casa é uma extensão da... Mas reverte agora. A igreja também é uma extensão da sua casa. Aí quando eu olho, e não são, já dá para perceber isso, que já são 15 anos. Quem entrou aqui tinha 10, agora tem 25. Quem entrou tinha 15, às vezes já está casado. E aí, essa é a oferta que você está trazendo. Não pode ser tratado de qualquer maneira. Você não pode ser recebido num lugar imundo. Por isso que o conforto não é para Deus. O conforto é para você. Quantos estão entendendo a pregação? Eu sei que hoje não é uma pregação que você vai falar muito em línguas, etc. É só para fazer o que Efésios está falando, um corpo bem ajustado, com a cooperação de cada parte, para que você entenda realmente a palavra de Deus e transmita lá na sua célula, sem constrangimento, e fale para ele: o lugar da oferta é no altar, porque ofertar não resolve todos os seus problemas. Dizimar não substitui relacionamento. Eu falei para o rapaz lá de Ubá, falei: não estou interessado, você não vai depositar dinheiro nenhum na conta da igreja. Primeiro você vai ver aqui, eu quero olhar no seu olho. O que eu estou falando para ele? Mateus 5:23. Só que neste caso não é alguma coisa contra o irmão, é a favor. Não, antes de você trazer o seu dinheiro, eu quero o seu coração. Por isso que nós não constrangemos nenhum visitante a ofertar. Por isso que nós não envelopamos você lá na porta. Por isso que a misericórdia se estende 1 mês, 2 meses, até 1 ano. Eu lembro uma vez, o irmão trouxe uma grande oferta das primícias. Isso tem uns bons 10 anos. Mas grande, foi a maior que teve. Depois eu tomei conhecimento que aquela oferta era ilícita. Eu não sabia, mas depois eu tomei conhecimento. Eu chamei um pastor da igreja, que é policial militar. Eu falei para ele: isso é coisa de polícia resolver. Pega o dinheiro, vai lá na casa dele, devolve nota por nota. Ele falou: pastor, o que é isso? Como é que você não vai aceitar a oferta? Desde Gênesis 4 é assim, ué. Tem oferta que você aceita e tem oferta que você não aceita. Por quê? Porque eu descobri depois que era ilícito. Me perguntou onde esse irmão congrega hoje. Aqui. Por que será, né? Eu acho que ele percebeu a semelhança de Deus. Não estamos interessados, como diz o apóstolo Paulo, no donativo, mas naquilo que aumenta o seu crédito. Jesus falou: pode parar, não vem trazer essa oferta, eu quero relacionamento. Então, alguns dizem: pastor, mas o relacionamento é mais importante que a oferta. Não, é tão importante quanto. Porque Jesus, resolvido o problema do relacionamento, ele não falou: agora não precisa ofertar mais não. Ele falou: não, resolveu? Resolvi. Então agora volta e termina o serviço. Não é maravilhoso? Jesus falou: eu estou interessado em te abençoar, rapaz. Então para te abençoar você precisa terminar a obra. Vai lá e entrega o que você foi entregar. Mas eu quero te mostrar um princípio aqui no meio do caminho. É o princípio seguinte: aqui não é barganha. Pode ser em outro lugar, aqui não. Aqui é relacionamento. Ah, pastor, então eu estou dispensado da oferta do dízimo. Não, só lidera também se for dizimista. Que coisa, né? São princípios de coerência no céu e na terra. Hoje nós queremos te abençoar, dizendo que as duas coisas continuam: a oferta e o altar.
Por isso essa semana é a última semana da oferta das primícias. E eu, como seu pastor, gostaria que você tivesse um ano ainda mais abençoado. A igreja já é suprida. Nós estamos aqui por causa do donativo. Porque antes que ele chegasse, nós não paramos. Você sabe como é que nós somos. Não vamos esperar o donativo chegar para fazer as coisas. O ar-condicionado já está aí. Vamos também colocar aqui o que nós falamos, vamos colocar. Só que nós gostaríamos de estender a você a participação. Pode estar me entendendo? Fique de pé onde você está. Vamos ministrar ao Senhor. Aleluia. Fale para Deus acerca do altar. Fala para Deus acerca desse relacionamento. Você está com a sua oferta aí em mãos? Eu estou com a minha aqui. Talvez você está com o seu dízimo. Antes de vir, nós vamos orar. E se você porventura foi tocado e deseja devolver a sua oferta das primícias, o envelope é esse. Primícias. Não é nem de dízimo e nem de oferta. Enquanto ministramos o cântico, eu queria que você orasse. Eu não estou com pressa. É um momento espiritual. Ore pela sua casa. Ore pelo altar. E a igreja. Toda a sua casa. Ele é santo, ele continua fazendo isso. Não há outro como. Aleluia. Não há outro como. Não há outro como. Não há outro como. Só tu és. Só tu és. Só tu és, Senhor. Só tu és. Levante a sua oferta, o seu dízimo. Senhor, nós cremos que todo este momento, não só os dízimos das ofertas, mas desde quando saímos da nossa casa para ofertar a nossa vida, a nossa família ao Senhor, o Senhor já recebeu essa oferta. Declaramos que a nossa casa é separada para o Senhor, o nosso trabalho é santificado, os nossos filhos também
são separados deste mundo, são especiais aos olhos de Deus. Declaramos, Senhor, que cada membro deste corpo, que é a videira, é separado para o Senhor. E nós cremos, Senhor, que as primícias pertencem ao Senhor. Diga, Senhor Jesus, eu creio que eu já sou abençoado. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Traga o seu dízimo e a sua oferta à frente. Só